Boa noite. Vamos chegando que a gente tem um assunto super interessante hoje. Como a articulação do quadril, tá? Os ossos da pelve, os músculos do nosso tronco e a postura sentada podem afetar, impactar a nossa qualidade de vida. É um assunto intrigante, importante e que às vezes você não presta atenção e que tem muito a ver com o nosso cotidiano e que se a gente prestar um pouquinho de atenção pode mudar tudo. Que a gente vai falar então de articulação do quadril, os ossos da pelve, a musculatura envolvida do tronco, né, dessa região baixa, mas o fato da gente ficar muito tempo sentado, quanto isso vai impactar na nossa vida, tá? Então, é simples, não requer muita habilidade. A gente conhecer um pouquinho da anatomia, que às vezes a gente desconhece, mas hoje com os meios tecnológicos que a gente tem, a gente pode buscar e compreender mais, mas eu tenho uma maquete para mostrar para vocês daqui a pouco, como que a gente pode estar visualizando, ou mesmo você na internet e buscar como que é essa articulação do quadril, como essa articulação da pelve, o que envolve isso, qual é a função de cada região, tá? E o porquê esses músculos impactam tanto no nosso sentar. E o porquê que isso pode vir a trazer problemas na nossa qualidade de vida. Porque às vezes a gente acha, não vai trazer, tá tudo bem, eu me sinto bem, né? Mas a longo prazo a gente vai ter um impacto, que a conta chega, pessoal. Pode achar que não, mas a conta vem, tá? Então se você acha que tem alguém que pode se interessar por esse assunto de quadril, pelve, postura sentada, chama, vai nesse aviãozinho e fala, olha, a gente tem um assunto importante para tratar que pode mudar muito a sua qualidade de vida, tá? Gente, algum de vocês que já tá aqui tem problema no quadril ou não? Conta pra mim se tem ou não problema no quadril. Se não tiver, ótimo, você tá trabalhando com a prevenção. E se tiver, você já vai poder estar colocando coisas em prática, tá? Então, a ideia é que você tenha uma noção do porquê é importante conhecer essas estruturas, como a gente pode se prevenir e o que a gente pode pôr em ação agora. Mas, se você conhecer alguém que tem esse tipo de problema, você pode indicar para essa pessoa. Eu e minhas anotações, quem vem me acompanhando já sabe, né? Uma porção de coisas que eu anoto para quê? Para não esquecer nadinha para falar para vocês. Então, antes de tudo, eu quero que a gente pense assim, a gente tem uma articulação, que é a articulação do quadril, e a gente tem ossos do qual formam a pelve, a vulga bacia, muita gente conhece por bacia, tá? Que o quadril pertence. Então eu vou pegar uma maquete para mostrar para vocês, para explicar isso, tá? Então aqui, ó. Vamos ver se eu vim um pouquinho, vamos trocar as coisas de lugar, que aí tem uma parte mais escura ali atrás, fica mais fácil para visualizar. Então aqui, ó. Tudo bem? Aqui, essa região aqui de cima é o ilíaco, tá? Aqui a gente vai ter o que? O pubis nessa região, ó. Tá dando pra ver? Essa região aqui é o pubis. Aqui embaixo, o isquio, tá? E aí, aqui dentro onde tá a articulação do quadril, né? Que faz essa parte desse osso com a cabeça do fêmur, a gente tem o acetábulo, tá? Que eu já mostro pra vocês. Então, ó, eu vou colocar numa outra posição pra vocês poderem enxergar melhor essa maquetezinha, tá? Então, tudo isso daqui, ó, faz parte da nossa pelve, tá? Então, toda essa região, olha, todos esses ossos aqui fazem parte da nossa pelve. Aqui é o nosso sacro, tá? É o final da nossa coluna, esse triângulo. Então, ele faz articulação, ó, com os ossos, né? Com o ilíaco, ele faz articulação aqui embaixo, ó, ele tá preso aqui em cima e aqui ele vai se unir com o outro lado dos ossos aqui. A gente tem o pubis aqui no meio e aqui a gente tem os isquios, tá? Então eu vou virar de novo. Então, ó, uma pessoa de frente, se você estiver olhando para alguém, é assim que a gente fica, tá? É assim que é a nossa estrutura. E por que isso é importante? É importante a gente saber pra gente localizar como a gente senta e o que isso vai impactar, tá bom? Então, ó, a gente tem esse ossão aqui, que tem umas tuberosidades, mas que vocês não precisam saber os nomes, tá? Aqui embaixo são os famosos isquios, tá? Esses dois aqui, ó,
São os isquios que a gente, fisioterapeuta, a maioria das pessoas falou, precisa sentar nos isquios, nos ossinhos do bumbum. São esses ossos aqui que vocês têm que sentar. Então, se você tem dificuldade de saber aonde ele tá, é só você colocar a mão no seu glúteo, de um lado de outro, no seu bumbum, e balançar de um lado pro outro, que você vai sentir esse ossinho. E é em cima dele que você precisa estar sentado, é em cima dele que você precisa sentar, tá bom? Então, quando você senta aqui, você alivia aqui atrás a nossa coluna, o quê? Sacral, tá? Se tiver dúvida, vocês perguntam. Se tiver algum problema, se alguém tiver algum problema de quadril, articulação, aqui na pelve ou sacral, me fala, porque aí a gente vai crescendo nisso também, tá? Então, ó, vou virar aqui a maquete de novo. Quando a gente senta com o sacro, que é aquela postura mais caída, né, que a gente fica lá atrás na cadeira, escorregando, a gente senta aqui. E isso prejudica muito, tem toda uma sobrecarga da coluna, ó, porque a coluna tá começando logo na sequência, enquanto o peso mesmo tinha que ficar aqui sobre os isquios, tá? E por que que isso é importante? Então vamos lá, ó. A nossa pelve, ela tem a função de proteger os órgãos, tá? Por quê? Lá vou eu. Ela vai vir e vai voltar várias vezes aqui, ó. Aqui dentro ficam vários órgãos. Órgãos reprodutores, nosso intestino grosso, nosso intestino delgado. Tem vários órgãos aqui dentro desse osso, né? Se a gente olhar, olha, tem tudo isso daqui protegendo os nossos órgãos. Então, a principal função da pelve é proteção, tá? Só que ela é muito grande, a gente tem muitos músculos aqui. Entre eles, todo o músculo glúteo, né, que são 3, o pequeno, o médio e o grande, tá? Que fica nessa região aqui. E esse músculo, o glúteo médio, ele é responsável pelo nosso caminhar, pelo nosso correr. É muito comum atletas, corredores, terem dor nessa região, tá? Ter tendinite, ter desgaste. Então, é uma coisa pra gente prestar atenção em como que isso vem ocorrendo na nossa vida, né? Se você tem sentido dor ao caminhar, ao correr, como que isso fica? Deixa eu ver que tem um comentário aqui, ó. Massoterapia me falou, oi Fabi, eu tenho hipertrofia e sofro com dor na lombar. Ah, legal, vou falar sobre isso também. Então, o que que acontece? Vocês estão escutando bem, gente? Tá tudo bem aí? Tô vendo aqui, somzinho, tá tudo ok? Joia? Então, vamos lá, ó. Então, a gente falou aqui, ó, do músculo do glúteo médio, né? Então, quando ele tá tenso, se ele fica tenso, o que que acontece? Vai repercutir em toda a região aqui. Sacral, lombar. Podendo ainda comprimir algum nervo, porque o nervo ele sai daqui da nossa coluna, né? Desses espacinhos aqui. Então, se tem uma compressão do nervo aqui, vai irradiar para nossa perna, que é o nosso fêmur, né? Esse osso aqui da coxa. Então, a gente precisa abrir espaço, a gente não pode deixar comprimir. E como a gente tem esses músculos grandes aí, eles são muito sobrecarregados e eles precisam estar em pleno equilíbrio. Se a gente não consegue dar equilíbrio para o músculo, a gente começa a sofrer com dor e com problema, tá? Outros músculos dessa região são músculos do assoalho pélvico. Então, são importantes, são músculos que às vezes vocês acham que não importa, né, se essa musculatura é forte ou fraca, mas importa sim, porque pode impactar na nossa coluna, tá? O quadril, então, é o isquio, né, que faz parte, o pubis, tá, e o ilho. Essa aqui é a parte do quadril. E eu vou tirar aqui o fêmur para vocês verem a articulação do quadril. Aqui dentro, ó, é o acetábulo, tá? Aqui dentro fica o acetábulo. E aí, o que que acontece aqui? Aqui a gente tem o que? Cartilagem, tem lubrificação. E quando a gente tem uma sobrecarga, muito impacto, a gente começa a ter uma lesão aqui dentro, tá bom? E quando vai acabando essa cartilagem, a gente acaba por ter o que? Lesão na cabeça do fêmur, tá? Desgaste, muitas vezes você precisa fazer uma limpeza. Quando é só uma limpeza, ok, mas às vezes precisa substituir. E aí, não é tão tranquilo. Hoje em dia, as cirurgias elas estão bem avançadas, mas a gente pode evitar isso, né? A gente pode realmente diminuir esse problema de desgaste no nosso fêmur, na nossa articulação aqui do quadril. E aí, tudo isso tem mais coisa, né? Então, a gente falou da importância da pelve, que ela é muito importante
na função de proteção dos nossos órgãos, e o nosso quadril, ele tem uma super função do que? De equilíbrio estático, então, quando a gente está em pé, de equilíbrio dinâmico, quando a gente corre e anda, e além disso, né, dos nossos movimentos como um todo. Muitas revistas, né, artigos que eu andei lendo, eles fazem uma definição de que a postura ela não é estática, você está sentado ou você está em pé, ou dinâmico, correndo, né, ou andando. A postura é uma questão de comportamento, é além. Como que é o seu comportamento perante a sua postura, né? Como que você se comporta diante disso? Por que que isso é importante? Isso é importante porque a hora que você percebe quantas horas você passa sentado, quantas horas você passa em pé, se você faz atividade física, se você não faz atividade física, isso é o que vai impactar na sua qualidade de vida, né? Você não precisa ser um maratonista, mas você precisa dar o mínimo de exercício, de movimento para essa articulação, para que ela, que possui uma certa cartilagem, fique umedecida, com todas as proteínas que ela tem que ter, com todos os líquidos que ela tem que ter, tá? O líquido sinovial que tem nessa região, que tem o deslizamento, né, ó, do fêmur aqui dentro, pra quê? Dentro do acetábulo, pra quê? Pra que deslize, você ande e não tenha dor, não tenha desgaste, as famosas artroses. Então, isso tudo depende do seu comportamento, como que você lida com as suas articulações de quadril e pelve, tá? Então, a articulação do quadril, ela vai estar toda envolvida o quê? Com a sobrecarga. Então, se você não tiver um equilíbrio, você vai estar sobrecarregando. Sobrecarregando, né? Sempre que a gente sobrecarrega alguma coisa, alguém ou alguma articulação, a gente tem uma resposta. Porque alguém, se você estiver falando com alguém, a pessoa fala, estou me sentindo sobrecarregado. Ela está sentindo o quê? Com muita coisa em cima dela. A articulação é a mesma coisa, ela não vai falar com você, olha, o quadril, né, ele vai virar pra você e falar assim, olha, Fabiola, eu tô me sentindo aqui super sobrecarregado. Não, a forma dele se expressar vai ser o que? Dor, dificuldade para caminhar, dificuldade para pisar, né? Você vai fazer algum movimento, pode falsear. Você vai sentar e levantar, você começa a ter dificuldade para sentar e levantar. Começa a levantar o quê? Inclinado, né? Vai uma perna, outra fica e você levanta inclinado, torto. Por quê? Porque não tá tendo mais equilíbrio dessa articulação toda aqui, né? Não tá tendo equilíbrio da própria pelve e equilíbrio da articulação do quadril. É comum, quando se faz um raio-x da pelve, eu não sei se alguém já fez, a gente tá vendo que esse alinhamento aqui, se esse lado é igual ao outro, ou se ele tá o quê? Inclinado, pra gente ver o quanto de encurtamento que tem, se é uma questão óssea ou se é uma questão muscular, tá? Então, são coisas pra gente avaliar e pra gente pensar. Quando a gente tem uma hipertrofia, né, tá muito atrofiada essa musculatura, a gente precisa soltar. O que a gente pode fazer? Essa região toda muscular, a gente pode massagear, a gente pode fazer um shake, né, que é o quê? Um chacoalhar da região, tá? E ir soltando devagar. Sempre que a gente vai soltando a musculatura, você vai tendo mais propriedade se você tá em equilíbrio ou se você não tá em equilíbrio, tá bom? Deixa eu ver, a Mari Ribeiro. Boa noite. Eu sinto muita dor no quadril e na minha perna, no nervo ciático. Às vezes não consigo até mexer a perna. Dói até o pé. Bom, Mari, aí assim, ó, a gente precisa só saber se é o nervo ciático mesmo, né? O nervo ciático é um dos maiores nervos que a gente tem. E aí, às vezes, as pessoas confundem com outros nervos. Porque a maioria deles tem ramificação. Não é só o nervo ciático que vai até o pé, tá? Mas se você tiver esse diagnóstico, tá ok. Se você não tiver, é legal saber. Por que pode ser que isso esteja acontecendo? Uma coisa para você avaliar é como você senta. Então aqui, ó, aqui a gente tá de costas, tá? Então eu falei há pouco, aqui a gente tem a região sacral e aqui a gente tem a nossa coluna lombar. Os isquios, os ossinhos do bumbum, onde a gente tem que sentar. Se você sentar nessa região aqui, no sacro, ou seja, mais para baixo, né? Em vez de você sentar certinho, ó, colocar aqui, ó, na minha perna. Ele tem que sentar aqui nos isquios, tá? Sentado aqui, ó. O Zé sentou aqui sobre os isquios. É assim que você tem que sentar. Se você senta no seu sacro, você senta assim. Consegue entender a diferença?
Você está sentando, sobrecarregando o seu sacro e sua lombar, porque olha o que está acontecendo com a sua lombar, ela está indo lá para trás. Se você senta sobre os isquios, ó, sobre os ossos aqui do quadril, você está sentando certo. E aí o que acontece? Eu vou pôr ao contrário para vocês poderem visualizar melhor, tá? Então, ó, se eu tô sobre os isquios aqui, ó, como eu me encontro. Se eu sento sobre o sacro, ó o que acontece. E olha o que acontece com a coluna. E aí toda essa região aqui, né, fica prejudicada. Por que ela fica prejudicada? Porque vai ter mais sobrecarga. Tendo mais sobrecarga, o disco intervertebral que fica entre uma coluna e outra, ele vai sendo achatado. Ele sendo achatado, ele comprime o nervo. Comprimindo o nervo, você vai ter radiação, que é isso que a gente vai sentindo na perna, tá? E aí, conforme você vai sentindo essa radiação toda na perna, você pode falsear, você pode ficar mais fraco, você deixa de fazer exercício, essas coisas vão acontecendo. Então, a grande questão é, primeira coisa é aprender a sentar. Então, todo mundo que tá aí, senta direitinho, senta em cima dos isquios, tá? Vai lá e senta em cima dessa região aqui, tá? Coloca aviso para lembrar sentar, né, de como sentar direito, porque é muito comum a gente esquecer, você não está acostumado, isso não faz parte do seu comportamento. Então, primeira coisa é você sentar nos isquios, tá? A segunda coisa é dar movimento. Quando a gente fala de postura, não basta você sentar. Quando você senta sobre os isquios, é o primeiro passo. O segundo passo é você manter, eu tô com algumas almofadas aqui, é manter o quê? A sua lombar apoiada. Tá vendo a minha postura agora? E olha como ela tava antes, ó. Tava embaixo. Eu tava mais caidinha, né? Mais escorregando quase no sacro. Apesar de eu estar em cima dos isquios, a minha lombar tava indo pra trás. Aí o que eu fiz? Eu ajustei uma almofadinha. Peguei uma almofadinha aqui, ó. E ajustei a minha coluna lombar. Então, além da gente sentar sobre os isquios, é muito importante a gente sentar sobre o quê? Esses músculos. E não é sentar sobre, perdão. Além da gente sentar sobre os isquios, é muito importante que a gente ponha um apoio na nossa lombar. Seja na cadeira do computador, na cadeira de jantar, no sofá. Tem que estar tudo alinhadinho. Porque aí sim você consegue ficar com, o pessoal fala, né? Como se tivesse um fiozinho te puxando lá pro teto. Então, a postura ela é um conjunto. Realmente é um comportamento. É como você senta. Então, o apoio nos isquios, depois o apoio na sua lombar, que vai fazer com que você fique com uma postura correta, tá? E isso vai impedir que você tenha dor. Deixa eu ver que escreveram mais coisinhas aqui. Quando senta sobre os isquios, começa a sentir dor na parte superior, entre as escápulas e piora se for por muito tempo. Então, vamos lá, ó. Que eu não tô com as escápulas aqui hoje, mas numa próxima eu posso trazer. O que a gente tem que pensar, tá? Tá sem a fíbula e a tíbia, que são os ossos aqui da nossa perna, e o pé. Quando você pisa, né, vamos pensar em alicerce, tem alguns vídeos aqui que eu falo sobre o pé, a importância da massagem no pé e no YouTube do equilíbrio no pé. Por quê? A gente vai trazer equilíbrio, não vai? Então você pisou, a hora que você pisa, vai impactar o quê? Vai trazer toda essa informação aqui pro seu fêmur e pra sua articulação do quadril. Quando você senta aqui nos isquios, você está equilibrando a musculatura. Se tiver algum desequilíbrio em cima, vai impactar aqui embaixo. Então, por isso que a gente precisa fazendo os ajustes devagar, tá? Então, primeiro vamos começar a sentar nos isquios e colocar uma almofada aqui, ó, atrás da sua lombar. Para quê? Para que tenha equilíbrio. Com certeza, a hora que você sentar e colocar uma almofadinha atrás da lombar, você vai relaxar essa região aqui. Porque as escápulas vão começar a doer quando você fizer tensão de trapézio, que é essa musculatura aqui de cima. Por quê? As escápulas, elas têm a função de auxiliar no movimento de quem? Do ombro, tá? Então, sentar no isquio e ter uma dor na escápula quer dizer que tá tendo um desequilíbrio muscular. A hora que você alinha, provavelmente tem um lado que tá mais encurtado e um lado que está mais alongado. E aí começa essa briga muscular para tentar encaixar e chegar no equilíbrio. Então é importante você parar, sentar e ir ajustando. E não precisa fazer isso
por longas horas. Você vai tentando mudar as cadeiras. Agora esse período, né, de trabalho em casa, que tem uma parte que eu faço trabalho em casa, e eu sento em vários lugares aqui da casa, né? Então ontem, não tô lembrando agora, eu fiz uma live numa almofada, assim, uma cadeira mais parecendo uma chaise. E, hoje, quando eu cheguei, eu tava trabalhando na mesa de jantar. Agora eu tô num sofazinho. Então, mudando sempre a superfície. E conforme você vai mudando a superfície de onde você senta, você também pode mudar o tipo de travesseiro, almofada que você coloca embaixo do quadril. Porque às vezes precisa. Às vezes a região é muito rígida. E isso pode trazer dor, tá? Então, são coisas pra gente ir avaliando, pra gente ir pensando qual que é a melhor estrutura. Dentista, por exemplo, tá? Dentista trabalha muito com mocho. Daqui a pouco eu vou falar dessa cruzada de perna aqui. Dentista trabalha muito com mocho, né? Que são as cadeirinhas menores, auriculoterapeuta também, massoterapeuta, físio. E aquelas cadeirinhas, elas não têm quase suporte para nossa lombar. Então a gente precisa que tenha suporte para lombar, tá? Por quê? Para sustentar, a menos que você tenha uma boa postura e uma musculatura mais forte, senão a gente precisa desse apoio. E hoje tem algumas cadeiras que tem esse suporte atrás, tá? Então a gente tem que adaptar. Não é porque é bom para todo mundo que vai ser bom pra gente. Tudo bem? Se tiver mais dúvida, coloca aí, tá? Então a questão é a gente tá pensando em como que a gente vai alinhar a musculatura. Aí uma outra coisa, deixa eu ver aqui, ó, pra não esquecer. Tá. Tem uma revista na área da fisioterapia, chama Revista Fisioterapia e Pesquisa, tá? Que ela estava falando sobre a postura sentada. E ela estava definindo a postura sentada, uma boa postura sentada, vamos dizer assim, é quando os músculos e os ossos dessas articulações que envolvem o sentar, tá? Músculos e os ossos, eles estão em equilíbrio. A partir do momento que eles entram em um desequilíbrio, não é uma postura sentada ok. Então a gente precisa avaliar, isso vai tá mudando de pessoa para pessoa, tá? Então não existe o certo e o errado. A única coisa que a gente sabe, que é estudado, que tá em vários artigos científicos é o que? Sentar nos isquios é o melhor que tem a se fazer, tá? E ergonomicamente falando, né, cuidando da nossa postura no trabalho, em atividades que a gente vai ficar sentado, é colocar um suporte para sua lombar, se for necessário. Ou se a sua cadeira for boa para você, a altura de você estar com os pés no chão, é você encostar lá atrás. Para quê? Para dar sustentação para sua lombar, desde que os seus pés estejam no chão, tá? Eu falei da perna cruzada porque lá no alongamento eu expliquei sobre isso, sobre a aula de alongamento que já tá no YouTube, tá, gente? Então, quem não assistiu, não pôde participar, não sabia, se inscreve lá no canal, doutora Fabiola Santos, e você vai poder ver essa aula e fazer também, tá? Então, quando eu tô com uma perna dobrada aqui, fletida, né, uma sobre a outra, no caso a perna esquerda tá sobre a minha perna direita, o que acontece? Esse lado todo aqui ele tá sendo alongado, enquanto o outro lado tá sendo comprimido, além de uma sobrecarga em cima dele. Então, o que acontece? Existe uma pressão, diminuição de circulação, de oxigenação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir essa pressão e melhorar a circulação. Então, quem tem o costume de ficar com a perna dobrada tem que estar trocando horas a direita sobre a esquerda e horas a esquerda sobre a direita. Além de, em alguns momentos, ficar com os dois pés apoiados no chão, tá? E fazer aquele movimento assim, ó, para baixo e para cima. Vocês podem fazer aí um pouquinho, porque se vocês estão sentados, é bom estar fazendo esse movimento para melhorar o retorno venoso. Se você está deitado no sofá, vamos sentar bonitinho para assistir essa aula e não para de mexer o pé não, tá? Vamos tentar cuidar da sua postura da melhor forma possível, para você não ficar sentando sobre quem, nem deitando, sobre a sua região sacral. Uma outra coisa que as pesquisas mostram, e que é bem interessante, estatística, né? Eu adoro estatística, é que quando você senta, deixa eu cruzar aqui para mostrar para vocês, ó. Quando você senta, eu vou tirar o fêmur aqui, ó. Zé, vou tirar um pouquinho o seu fêmur. Aí, um já saiu, o outro eu já tirei. Vamos lá, ó. Quando você senta sobre os isquios, estão visualizando aqui, ó, os dois ossinhos? Essa é a visão anterior. Quando é posterior, de costas, né? Sentando sobre os isquios, ó. Tá vendo? Quando você senta sobre os isquios, o que acontece?
o seu sacro tá livre, tá? Quando você senta sobre o sacro, o que que acontece? O isquio levanta, a sua coluna vai para trás, ó, vamos virar. Você sentado sobre o seu sacro. Olha o que acontece, o isquio levanta, a sua coluna cai lá para trás. E o que acontece? Você comprime as vértebras da sua lombar, tá? E que mais que acontece? Essa compressão é tamanha, tá? Que aumenta em 35% a sobrecarga na sua coluna lombar. Então, se você tem uma sobrecarga que aumenta em 35%, qual a chance que vocês acham da gente ter mais dor nessa região aqui? Grande, não é? Então, se você já tem um problema na coluna, qual é a primeira atitude que você tem que fazer? Sentar sobre os isquios, tá? Essa é a primeira coisa. Então, é uma dica importante, dica ouro dessa live aí. Compartilha se você sabe que alguém tem problema na coluna lombar. Essa é a hora, ó. Essa é a dica importante, sentar sobre os isquios. Isso vai aliviar muito a sua dor, porque vai diminuir essa compressão da região lombar, tá? A dica ouro lá, repetindo. Então, quando a gente tem aqui, se a gente senta aqui nos nossos isquios, ó, é para guardar, por isso que eu tô repetindo, é para guardar, porque essa eu falo que é a dica ouro dessa live. Quando você senta sobre os isquios, tá? Os ossinhos aqui do bumbum, você tá protegendo quem? A sua lombar, ó. Vamos virar. Então, sentou nos ossinhos do bumbum, você está protegendo toda a região sacral, toda a sua região lombar aqui. Se você senta sobre o sacro, olha o que acontece, sua coluna vai lá para trás, seus isquios sobem e a dor vem, aumentando em 35% a sobrecarga do que? Da sua região lombar. Tudo bem? Deu para entender a importância de sentar sobre os isquios, sobre essa região, esses dois ossinhos que a gente tem e como que a gente faz para achar? Então você vai lá, posiciona a sua mão assim, coloca embaixo do seu glúteo de um lado e de outro, tá? Põe os pés no chão e balança de um lado e de outro. Quando você faz isso, você vai achar os dois ossinhos, tá? Que são esses aqui, ó, os isquios. É em cima deles que vocês têm que sentar. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. O que mais que a gente pode fazer para ter uma vida longa aí, né? Uma boa qualidade de vida quando a gente fala de pelve e de quadril. Esse movimento que a gente fez pra gente achar os nossos ossinhos de um lado pro outro, ó, com o quadril, não é pro tronco, tá? Eu tô mexendo o glúteo direito e o esquerdo, jogando a pelve pro lado direito, pro lado esquerdo. Quando a gente faz esse movimento, faz aí também. Quando você faz esse movimento, você vai perceber que você tá relaxando o quê? A sua coluna lombar, tá? É uma automassagem para sua coluna lombar. Então vale muito a pena quando você sentar bonitinho, colocar a sua almofadinha lá atrás da sua lombar. Para quê? Para equilibrar a musculatura e conseguir ficar sentado sobre os isquios, fazer esse movimento de um lado para o outro com o seu quadril, tá? Para quê? Para relaxar a musculatura da sua lombar. Então, o que a gente aprendeu? Né? Que o nosso quadril, a nossa pelve, eles estão intimamente ligados com a nossa lombar e o risco de chance que a gente tem de aumentar as dores lombares, certo? E para a gente minimizar o risco de dor, né, na nossa lombar, a gente precisa dar movimento. A gente precisa repensar no nosso comportamento de sentar, levantar, correr, caminhar. Para quê? Para ver se a gente está fazendo da forma certa, como a gente está fazendo. A outra coisa que a gente aprendeu aqui é o quê? Como a gente pode reconhecer que tem algum problema, né? Se avaliando, percebendo, fazendo essa autoavaliação. Eu tô sentando direto, né? Perdão, eu tô sentando direito, igual a colega falou, nossa, quando eu sento sobre os isquios, eu sinto uma dor na escápula. Uai, mas quem auxilia o movimento da nossa escápula é o nosso ombro. O que será que isso tem a ver? Será que ela tá tendo que um desnível da pelve? Será que a pelve dela, em vez de estar alinhada aqui nos ilhos, ó, tá aqui retinho, será que tem um lado que tá mais elevado que o outro? Será que tá tendo uma sobrecarga? E às vezes a pessoa não tem uma escoliose. Tem gente que fala, mas a pessoa tem uma escoliose? Não, não é porque ela tem uma diferença aqui, nessa região da pelve, que ela vai ter uma escoliose necessariamente, tá? Pode ser que tenha, pode ser que não. Tem fatores a serem avaliados, tá bom? Às vezes pode ser um encurtamento ósseo, pode ser um encurtamento muscular, que conforme você faça algumas atividades, alongamento, exercício, prática esportiva, massagem, tudo se alinhe.
né? Tem várias técnicas de alinhamento. Então é uma questão da gente perceber quais são os nossos problemas. Então algumas pessoas colocaram aqui quais são as questões que elas têm. E eu dei algumas coisas para se observar, para ver se é isso mesmo que está acontecendo, como que a gente pode solucionar. E ainda, se a gente vê que não dá para solucionar, olha, não é uma questão só postural. Estou percebendo que por mais que eu organize a minha postura, que eu entre em equilíbrio dos meus isquios, né, que eu dê suporte para minha lombar, a minha escápula ainda dói. Então a gente precisa avaliar de pertinho, de repente até fazer um exame, passar no médico, né? Ter que avaliar para a gente saber o que a gente tem que fazer. A outra questão, a dor irradiada da minha perna, ela permanece, então a gente precisa investigar. Será que é o ciático mesmo? Será que é alguma compressão do nervo da região lombar? É da pelve? É do trocânter? Da onde que está sendo essa compressão? Está tendo algum desgaste? Como que a gente vai saber? Quando vocês explicam o que estão sentindo, né? Nós da área da saúde, eu especificamente fisioterapeuta e os médicos, a gente tem um pool de informações aqui na nossa cabeça que vai interligando uma coisa com a outra e o médico dá o diagnóstico médico e nós fisioterapeutas damos o diagnóstico fisioterapêutico ou fisioterápico, né? Cada hora tá com uma nomenclatura. Então assim, cada um consegue distinguir o que está acontecendo e chegar numa informação. Olha, pode ser, né, uma hipótese, pode ser que seja isso, por tudo isso que você está me contando. E a gente faz um alongamento, faz um exercício que pode te trazer alívio ou que pode piorar a sua dor. E dependendo do que acontecer, a gente sabe o que está acontecendo. Então a gente vai fazer um teste, por isso que tem testes, né? A gente flexiona a perna, estica, dobra, vira, roda. E aí isso vai mostrar, ó, você tem dor aqui, você não tem dor ali, força aqui pra mim. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha mecanismos de te avaliar. Tá? E para você se autoavaliar, é isso, ó, quando que dói? É de manhã, à tarde ou à noite? Que movimento que você faz que dói, né? Se você ficar parado, dói. Se você, que nem ela me falou, quando eu sento em cima dos isquios, eu tenho dor. Mas essa dor, ela é o quê? É uma dor que vai e volta, é uma dor permanente, é uma dor empontada. Tudo isso vai caracterizar o seu problema. Então é importante a gente ter essa noção. Tudo bem, pessoal? Então, fazendo um resumo. Vamos fazer um resumo, ó. Então a gente tem aqui a articulação, né? Todos os ossos da nossa pelve. Então a gente tem o ilho, a gente tem o pubis nessa região, a gente tem o isquio, tá? Então, ó, o ilíaco, o pubis, o isquio e aqui dentro, ó, onde fica a cabeça do fêmur, o acetábulo, tá bom? O que vai fazer a articulação do quadril? Então a gente tem aqui, ó, o isquio, pubis e o ilho, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, se eu pudesse fazer um círculo, vou virar. Essa região aqui, ó, ela é o nosso quadril. E tudo isso daqui, a nossa pelve. Os isquios, onde a gente tem que sentar. O sacro, onde a gente tem que evitar. Aqui, ó, um X, não pode sentar em cima dele. E lembrar de colocar um suporte na lombar, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria falar sobre a articulação do quadril, os ossos da pelve e a postura sentada, tá? Se você acha que pode ajudar alguém com esse vídeo, compartilha aí no aviãozinho. Se você acha que foi bom para você também, comenta no vídeo. Obrigada, uma boa noite.